Olá, tudo bem? Eu me chamo Jefferson Trojac, tá? Sou Jefferson. E hoje então nós vamos ver ondas, beleza? Então vamos lá. Let's go! E vai pro mar, e vai pro mar, solitário, sofrido. Vamos começar se questionando o que são ondas. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que são ondas, tá? Onda, onda, olha a onda. 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 Bom, vocês podem ter pensado aí no mar, que é a onda mais comum que normalmente se pensa, em algumas perturbações em água, como uma gotícula de água caindo no rio. São alguns exemplos de ondas. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre, tá? Então vamos lá. Ondas são perturbações, oscilações ou vibrações que se propagam no meio. Então elas precisam de um meio para se propagar, tá? Para se moverem, elas precisam de um meio. E elas vão transportar energia. Então, por exemplo, minha voz é uma onda e ela está transportando energia ou informação até vocês sem necessariamente transportar matéria. Os átomos que eu estou vibrando aqui quando passa pela prega vocal, pelas minhas cordas vocais aqui, eles não estão se movendo até vocês. Eles continuam aqui, estão vibrando, oscilando aqui. E essa energia que eu estou gastando para gerar minha voz, ela está chegando até vocês, sem necessariamente, então, essas moléculas e átomos se moverem até vocês. Então, isso daqui é bem importante, tá? Ondas, elas vão transportar energia ou informação sem transportar matéria. Alguns exemplos: mar, terremoto, o som, como eu usei, né, minha voz, rádio, TV, radar, celular, Wi-Fi, sol, aparelhos de raio-x. Tem um monte de exemplo. A gente vai ver muitos, alguns nessa aula e outros na próxima, tá bom? Porque a gente vai separar as ondas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Bom, primeiro a gente está vendo alguns conceitos principais de ondas. Então, vale tanto para ondas mecânicas quanto eletromagnéticas. Depois a gente vai ver somente uma. Aqui a gente tem, então, um homem que está segurando uma corda e ele vai fazer essa corda, então, oscilar. A corda está pendurada numa parede e a gente vai ver alguns pontos importantes da nossa onda. São eles a crista da onda, que é o ponto máximo aqui, o ponto mais alto de uma onda, e o vale da onda, que é o ponto mais baixo da onda. Eu gosto de pensar, quando falo em vale, eu gosto de pensar lá em geografia, que vale significa um ponto, um planalto, tá? Então seria uma coisa um pouquinho reta, assim, quase uma planície, né? Tem umas ondulaçõezinhas em meio a colinas, ok? Isso é vale em geografia. E a gente pode pensar no Vale do Taquari, que é um local, um planalto em meio às colinas, ok? Então, sempre quando vocês não souberem se vale é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto, vocês associam com o Vale do Taquari. E o Vale do Taquari é o ponto mais baixo, ok? Então, é esse ponto aqui. É um planalto.
Bom, outras duas características importantes das ondas é o comprimento de onda, que é quando a gente repete a onda, por exemplo, aqui é uma crista e a crista vai se repetir aqui. Então, aqui a gente tem um comprimento de onda. Aqui, por exemplo, temos um vale e aqui a gente vai ter outro vale. Então, isso aqui também é um comprimento de onda, tá? E aí a gente vai ter amplitude, que é a diferença entre o ponto de equilíbrio, que seria esse pontilhado aqui, tá? Seria onde está a mão do nosso homem que está oscilando a corda, até o ponto mais alto ou até o ponto mais baixo. Então a amplitude é isso daqui ou isso daqui, tá bom? Essa é a nossa amplitude. Então, comprimento de onda, como eu já falei, é a distância de dois vales ou duas cristas. E a amplitude, então, é nossa perturbação. Tamanho da nossa perturbação. Bom, outra coisa importante é o período. Por enquanto eu estou falando de ondas em geral, tá? Calma lá. Período. O período ele é o tempo para a repetição de um ciclo completo. Imagine que você está na aula e alguém te pergunte quanto tempo demora um período. Tu vai responder em tempo, em minutos, em segundos, em horas. Então, esse período ele também é respondido em minutos, horas, segundos. É praticamente o mesmo período. Quanto tempo demora para a gente fazer então a repetição de um ciclo completo? E a gente vai ter também a frequência, que é o número de ciclos completos dentro de um tempo, dentro de segundos, minutos, horas. Uma boa comparação que a gente pode fazer com frequência é com que frequência você toma banho, por exemplo. Aí você vai dizer, eu tomo banho uma vez por semana ou uma vez por dia. E isso então vai dizer, por exemplo, vai ser sua frequência, ok? Sua frequência, então, é a quantidade de vezes que tu faz num determinado tempo. Eu tomo 2 banhos por dia. Então, é 2 vezes por dia. Ou, sei lá, eu tomo 7 banhos por semana. Então, são 7 vezes por semana. E assim vai ser nas ondas também. Se tiver 7 ciclos em 1 hora, então são 7 vezes a hora. Ou 7 vezes segundo, ou 7 vezes minuto, ok? E a relação desses dois, então, vai ser de 1 sobre o período, ok? A frequência, então, é 1 sobre o período. Essa relação é bem importante também. Bom, existem 2 tipos de ondas. As longitudinais e as transversais. As longitudinais é bom tu imaginar. Bom, imagine que você tem uma mola e ela está presa, ok? Presa em alguma parede, por exemplo. E aí você puxa ela e depois você larga. E ela vai ficar oscilando assim. E é o que a gente tem aqui. Então, a propagação e a oscilação dessa mola, ela é na mesma direção. Ela tá se propagando para cá, para a direita, e a propagação também é para a direita. Então as duas têm a mesma direção. Essas são as longitudinais. E alguns exemplos dela seria o da mola, que eu acabei de utilizar, as ondas sonoras e os terremotos, ondas sísmicas, tá? Notem que existem terremotos longitudinais e transversais, tá? Então vai aparecer nos dois. E a mola também dá para fazer com os dois. Então vamos ver como que é os transversais. Os transversais são os que a gente acabou de ver, que em vez da mola ela se movimentar, em vez da onda ela se movimentar assim, que nem a gente está fazendo, ela vai se movimentar assim.
e ela vai se movimentar então na direção perpendicular. A mola está indo para lá e ela está se movimentando para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ela não está se movimentando no mesmo sentido. Ela está se movimentando então numa direção a 90 graus. Isso significa ser perpendicular, tá? Para quem não sabe, perpendicular significa que ela está no ângulo de 90 graus, ok? E aí alguns exemplos são as ondas eletromagnéticas, as ondas em cordas, que nem a gente viu no primeiro exemplo, que era uma onda em corda, que ela movia-se de forma perpendicular. As ondas do mar, por exemplo, também são as ondas sísmicas, como a gente já falou, e dá para fazer esse tipo de onda em molas também, tá? Só que daí você tem que fazer que nem como se fosse uma corda, ok? Bom, agora vamos falar das ondas mecânicas, tá? Lembre-se que eu falei que tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Nesse vídeo eu vou falar só sobre ondas mecânicas. No próximo, então, a gente fala sobre ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas vão necessitar de um meio para se propagar. Ah, professor, mas... um exemplo, tá? A nossa voz, ela é uma onda mecânica. Aí você pensa, mas qual que é o meio que a nossa voz tá inserida? Qual é o meio que a nossa voz utiliza? É o ar. Nosso meio é o ar. Então, o ar ele vai propagar a nossa onda mecânica, que é a nossa voz. Existem outros meios, como água, ferro. Então, ela precisa de um meio. Ela é dependente desse meio. E como elas precisam desse meio, elas não se propagam no vácuo, tá? A velocidade das ondas mecânicas, elas dependem desse meio. Então, elas têm diferentes velocidades para diferentes meios, ok? Então, agora, vou fazer uma pergunta muito séria para vocês, tá bom? Quero que vocês tentem responder. Vamos lá. Imagine que está valendo pontos essa pergunta. Qual a onda mais popular do mundo? Não sabem? É a onda mecânica, porque ela nunca fica no vácuo. Meu Deus, que piada ruim que eu tô fazendo da minha vida. Tô passando vergonha, cara. Meu Deus. Ah, mas tudo bem. Isso daí é só editar. Pera, mas sou eu. Ih, meu Deus, eu não acredito que isso vai ficar no vídeo. Bom, vamos lá. Ondas sonoras. Elas são vibrações, perturbações, oscilações. Eu acabei falando já, né, dando um spoiler para vocês, que basicamente são vibrações de átomos e moléculas que passam aqui na nossa garganta. A gente movimenta moléculas de ar e isso vai então transportar energia sem transportar matéria. E elas não se propagam no vácuo. Então, se a gente estivesse no espaço, elas não se propagariam. Muitos filmes de ficção científica, por exemplo, quando tá tendo aquelas guerras e tal, tem um efeito sonoro maravilhoso. Mas, na verdade, se aquilo acontecesse, não teria nenhum som. Mas, claro, eles não vão colocar isso no filme, porque o filme ficaria sem graça, né? Então, sempre que vocês olharem um filme de ficção científica, lembre-se disso, que o som, então, não teria som nenhum na batalha, mas é colocado o som só pela emoção. Como as ondas sonoras interagem com o meio, diferentes meios terão diferentes velocidades de propagação. A gente falou isso nas ondas mecânicas, e como as ondas sonoras são ondas mecânicas, então faz sentido, né? Bom, a temperatura também vai influenciar na propagação da onda sonora. Mas o som então, ele vai se propagar com maior velocidade em meios mais densos.
Então a propagação deles em sólidos vai ser muito maior do que em gases. A gente vai ver uma tabelinha de comparação e o ar, por exemplo, ele tem uma propagação, uma velocidade de propagação muito baixa. Ó, notem, aqui ó, a gente tem então nossa tabelinha. Eu não sei se dá para ver. Não dá para ver o do ar aqui, tá? Não sei se dá para ver o do ar. Mas se vocês qualquer coisa deixem um comentário aí. Então, aqui ó. No vidro, por exemplo, é de 5.130 metros por segundo. E no ar é só de 330 metros por segundo. Então é uma diferença gigantesca. Inclusive para os fofoqueiros, né? Quem gosta de fofoca, normalmente você pega um copo e coloca na parede. E aí tu coloca o ouvido no copo para ouvir fofoca. Isso porque você consegue ouvir quando você coloca o vidro. Porque no vidro a onda sonora ela se propaga com uma velocidade muito maior. Então é muito mais fácil de você ouvir com o vidro do que no ar. Então você vai conseguir ouvir com aquele copozinho de vidro. E essa é a ideia. Antigamente, isso também tem em alguns filmes de faroeste, tá? Os indígenas, eles colocavam um ouvido nos trilhos de trem, tá? Nos trilhos de trem lá no faroeste, lá nos Estados Unidos, para ouvir o barulho do trem. E eles conseguiam ouvir quando o trem estava a quilômetros de distância. Enquanto se você vai ouvir só pelo ar, você só ouve quando o trem está muito pertinho. E essa é a grande diferença. Então, por exemplo, se os indígenas estivessem preparando um ataque ou uma defesa, eles conseguiam saber muito antes a informação, porque eles utilizavam a velocidade de propagação em sólidos a favor deles, ok? E notem que nos líquidos também vai ser maior que nos gases, tá? Ó, por exemplo, o do ar é 330 metros por segundo a 0 graus. Na água aqui, a 25 graus, é de 1.493 metros por segundo. Então são 5 vezes maior. Então na água, por exemplo, o som ele se propaga muito mais rápido. Óbvio, a gente não consegue falar, né, embaixo da água. Mas alguns animais conseguem, como golfinhos, baleias. E isso é essencial para eles, porque o oceano é gigantesco e eles conseguem se comunicar, então, a distâncias muito, muito grandes. Ok? Bom, vamos a uma questãozinha agora. Imagine que um raio caiu e, sabendo a velocidade de propagação do ar, que é de 343 metros por segundo, e que demorou 1 segundo para ouvir o barulho desse raio, qual a distância que ele caiu? Antes de fazer esse exercício, então, eu vou apresentar para vocês aqui o Juvenal, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui o Juvenal. Esse é o Juvenal, meu quadro, tá? Ele tá bem hoje, ó. E ele vai ajudar a gente a resolver essa questão. Então eu vou escrever aqui no quadro para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. E aí vocês acompanham, tá bom? Então vamos lá. Caso vocês não tenham gostado do nome do meu quadro, vocês podem deixar aí o comentário. E o mais curtido, então, vai ser o novo nome dele. Então a gente vai ter aqui. A gente tem que a velocidade é de 343 metros por segundo. Ok? E o tempo é de 1 segundo. A gente quer saber a distância. Para a gente saber a distância, a gente vai fazer, então, D igual a V vezes T.
onde a velocidade é 343 metros por segundo. Ok, ó, tá aqui 343 metros por segundo. E a gente demorou 1 segundo para contar. Cortando os segundos aqui, vai ficar então 343 metros. Ok? Então tá aí, ó, 343 metros. Essa é a resposta para essa pergunta. Então, o nosso raio ele caiu a 343 metros por segundo. Então, o nosso raio caiu a 343 metros por... Então, o nosso raio caiu a 343 metros, tá bom? Só vou mostrar aqui a equação. É que aqui é um pouquinho mais complicado de fazer, mas lembre-se que a distância vai ser igual, então, a velocidade vezes o tempo, tá? A gente tem a velocidade, que é 343 metros por segundo. E a gente tem o tempo, então a gente contou, a gente viu o clarão do raio e daí depois de um tempo, né? Então depois de 1 segundo ele caiu. E a gente percebeu que a distância desse raio parecia mais perto, mas ele está a 343 metros, tá bom? Notem que para a gente ver o clarão desse raio é muito mais rápido. Por quê? Porque o clarão desse raio, a velocidade é de 300 milhões. É 3 vezes 10 na 8. E aqui a gente tem só 343 metros por segundo. Então a gente vai ver a luz do raio, porque a velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Então a velocidade da luz é muito mais rápida do que o do som. E a gente vai ver muito antes. Então, para quem tem medo de raio e viu, sei lá, o clarão por baixo da porta, conta até 1 ou 2 ou 3, que aí então vai chegar o barulho do raio que já caiu. Então você está ouvindo o passado, basicamente, porque o raio já caiu, tá? Você está ouvindo o passado. Você está ouvindo aquele raio que já caiu. Então se prepara, porque se você vê o clarão do raio, já está chegando o som dele. Bom, as ondas sonoras elas também são utilizadas na água. Como eu já falei, os animais eles utilizam ondas sonoras para se comunicar, tá? Navios e submarinos também utilizam ondas sonoras. E eles utilizam ondas sonoras como radar. E para descobrir então a posição de navios ou submarinos inimigos, eles fazem isso enviando uma onda sonora e esperando essa onda sonora chegar lá. Assim então funciona o radar dessas navegações. Vamos fazer uma questão imaginando que a gente então está no mar e a gente está no submarino. Imagine então que você queira descobrir a distância de um submarino inimigo e então você envia uma onda. Ela demora 1 segundo para ir e voltar. Notem que aqui a gente está pensando na reflexão da onda, porque as ondas elas refletem, então ela vai até o submarino e vai refletir. Esse tipo de onda também é utilizada para encontrar tesouros no fundo do mar, para encontrar animais, vegetação no fundo do mar, ok? Sabendo que a velocidade de propagação do som na água é de 1533 metros por segundo, qual a distância desse submarino? Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o Juvenal de novo e vamos fazer as contas. Deixa eu apagar aqui o Juvenal, tá? Bom, o cálculo vai ser bem parecido. Então a gente tem que... Vocês estão vendo aqui?
Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então a gente vai ter que a velocidade é igual a 1.533 metros e o tempo é de 1 segundo. Ok? Vamos aplicar a mesma forma, então a distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo. A distância ela vai ser igual então a 1.533 metros por segundo vezes 1 segundo. Corta, corta, o segundo corta ali. E a gente vai ter então que a distância é 1.533 metros. Mas notem que a distância até o submarino não é de 1.533 metros. Essa distância é para a onda ir e voltar. Então a distância do submarino é 1.533 dividido por 2. Isso daqui vai dar 0,5. É isso então, 766,5 metros por segundo. Então, toma cuidado com isso, porque é só a metade da distância, tá bom? Aí tem um pega-ratão. Bom, então, uma atividade bem fácil de fazer é, se vocês tiverem uma régua em casa, me acompanhem aqui. Coloca a régua sobre a mesa, tá? E agora encontre aí algo pesado e coloque em cima dessa régua. Vou colocar até 2 aqui. Pronto, colocou em cima da régua. Agora, pega e faz ela vibrar. Não precisa ser com muita força para não quebrar a régua, tá? Pode fazer isso várias vezes, quantas vezes vocês quiserem. Aí agora, vocês pegam e puxam um pouco mais a régua para a direita e façam a mesma coisa. Notaram alguma diferença? Bom, se vocês não têm régua aí em casa, na casa de vocês, ó, essa é a diferença. Ó. Quando tá bem grande e quando tá pequenininho. Então, quando a gente tem um comprimento da régua bem maior, a gente vai ter um comprimento da onda muito maior. Inclusive a gente consegue observar com facilidade aqui, né, a régua se movimentando. E também a gente vai ter um som mais grave, porque o comprimento de onda é maior. E no outro caso, a gente vai ter um som mais agudo, porque o comprimento de onda é menor. Então fica aí a atividade para vocês. Eu acho que era isso. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.